acho que o cinema é minha fonte primária de inspiração na fotografia. Eu adoro cinema desde pequeno e eu acho que eu vejo mais filme para poder me inspirar nos meus trabalhos do que analisar foto de outros fotógrafos publicitários, por exemplo. Eu tenho uma coleção de filme, então eu sempre procuro escolher e conhecer cineastas que trabalham com a imagem de uma forma diferente. Desde pequeno eu sempre gostei muito de desenhar e gostava muito de um desenho técnico. Pensava em sombra, pensava em proporção, pensava em ponto de fuga quando eu ia desenhar. E depois eu percebi que foi quando eu comecei a pensar no curso que eu ia fazer, eu vi que a fotografia seria uma evolução natural desses desenhos que eu já fazia. E aí eu decidi ingressar no curso de jornalismo. E aí, depois que eu entrei no curso, que eu comecei a ter um contato mais direto com a fotografia e comecei a pensar que fotojornalismo poderia ser uma profissão no futuro. Comprei uma câmera analógica ainda para aprender a fotografar, porque lá em 2005, 2006 ainda a fotografia ainda não era muito popular. Uma câmera de entrada, por exemplo, naquela época custava uns R$ 5.000. Então era uma coisa muito distante. Então eu decidi comprar uma câmera analógica para poder aprender os conceitos de fotografia, né, de abertura, de ISO, de velocidade. E aí, depois, durante o curso, que foi evoluindo dentro desse processo. Né? Comecei aqui no curso primeiro, né, fotografando algumas pautas que a gente fazia das matérias, na matéria de impresso, e depois comecei a trabalhar em 2010 em um site que teve aqui na cidade, o vitoriadaconquista.com.br. Primeiro comecei escrevendo matérias para esse site e sempre Zé Silva, um excelente fotojornalista aqui da cidade, me acompanhava. Então foi meio que eu comecei a aprender com ele os primeiros passos no fotojornalismo e depois comecei a sair e a fotografar também. A fotografar o esporte, por exemplo, o Campeonato Baiano de 2011. Eu fotografei todos os jogos aqui na cidade, tinha 2 times da cidade na época, né? Que era o Serrano e o Conquista. Eu fotografei pauta policial, fotografei pauta política, então foi bem legal. Essa aqui também é um trabalho que eu vejo que tem uma influência grande da fotografia de cinema nesse trabalho aqui, que eu também utilizei fumaça, mas aqui de outra forma, só para tentar deixar esse clima mais como se tivesse fumante numa área, sabe, que fica essa neblina aqui no ambiente. Então eu coloquei algumas luzes aqui para poder dar o clima a todas essas luzes aqui da cena. Foi eu que levei e eu que montei. Eu gosto de ter esse trabalho. Se eu tivesse dependendo da luz que estava lá, eu não ia conseguir fazer o trabalho da forma como eu queria. Então tem uma luz principal aqui, que é branca, que está iluminando os modelos, e tem mais 2, tem essa aqui, virada para a câmera completamente, que eu queria como se fosse essa luz de palco, alguma coisa assim, e outra também com outra gelatina azul aqui do lado para poder iluminar o fundo da modelo. É uma foto de moda, foi feita para uma campanha de outdoor. Essa foi externa, foi numa boate aqui em Conquista, num ambiente escuro, então, mas já tinha máquina de fumaça lá, então como eu já tinha feito outro trabalho, eu vi que funcionava, eu usei, só que aqui eu não queria a forma da fumaça quando ela está saindo da máquina, eu queria que ficasse aquele ambiente meio nebuloso, assim. Gostaria muito de seguir a carreira de fotojornalista. Pena que aqui no interior da Bahia, e na verdade isso está acontecendo com a maioria das redações, a figura do fotojornalista tá quase que desaparecendo, né? Porque na verdade as redações estão enxugando cada vez mais o quadro de funcionários, então o repórter está aprendendo a fotografar, ele dirige o carro, então tá muito complicado.
Mas eu acho que o fotojornalismo é uma coisa que me interessa demais. Se eu pudesse trabalhar com isso, acho que seria uma área que também eu iria seguir. Hoje em dia eu trabalho com fotografia publicitária e na fotografia publicitária a gente trabalha com um pouco mais de tempo, né? Com fotojornalismo você não trabalha com tempo nenhum, na verdade. Está acontecendo ali na sua frente e você tem que pensar muito rápido e resolver as coisas com agilidade muito grande, senão você perde aquilo, o seu objeto de interesse, né? Eu acho que o fotojornalismo, o que interessa é o registro acima de qualquer coisa. Se a foto estiver desfocada, se não tiver com a exposição tão boa, claro que é essencial você sempre procurar por isso, mas se você tem um registro e não está esteticamente tão agradável, é totalmente aceitável esse registro dentro do fotojornalismo. Já na fotografia publicitária, o que importa, em primeiro lugar, é a técnica, né? O objeto que está sendo fotografado, ou a pessoa tem que estar da melhor forma possível, a pessoa tem que estar maquiada, esse objeto tem que ter um trabalho, primeiro, antes de fotografar, tem que ser limpo, tem que estar da melhor forma possível, o produto não pode estar enrugado, você tem que pensar num ângulo que mostre esse objeto da melhor forma possível, numa foto só, que mostre tridimensionalidade, que mostre a textura daquele objeto, porque você está fazendo uma foto para ele ser vendido, então a pessoa precisa, ao enxergar essa foto, precisa ter o máximo de informação possível. Essa aqui é um exemplo de produção que eu faço lá no estúdio. Com o tempo eu senti necessidade de ter meu próprio acervo de objetos de cena aqui. Então, esse prato, esse tecido, esse garfo, essa tábua, eu vou comprando para um trabalho e já deixo guardado lá, porque depois eu posso montar para o próximo. E, por exemplo, essa mesa aqui era uma grade de cama que eu vi que estava jogada ali e estava com o aspecto que eu queria, que ela já estava queimada de sol, já tinha tomado chuva e tal. Eu desmontei ela, então eu fico com essas tábuas lá e quando eu preciso de alguma mesa, alguma coisa assim, eu coloco lá as tábuas juntinhas e vou simulando texturas diferentes de madeira, né? Essa aqui é para um site de uma marca de granola que eles precisavam dos produtos, fotos dos produtos com a embalagem e tal, mas também precisava desse produto sendo utilizado em alguma receita. Então aí eu pensei nesse cenário aqui, essa foto vai entrar no site dessa marca aí. Hoje em dia, quando eu não estou fotografando, eu estou pesquisando materiais e texturas diferentes que eu posso usar para poder fazer alguma produção, alguma coisa do tipo. Por exemplo, esses objetos de cena aqui, sempre que eu vou em alguma loja que vende produto de gastronomia, eu estou sempre procurando uma coisa diferente para poder montar esses cenários assim lá no estúdio, porque às vezes o cliente ele não tem noção do que precisa isso aqui para compor uma cena, criar um clima interessante, né? Então acho que é legal ter esse acervo lá no estúdio. Os outros fotógrafos falaram, pô, mas como é que você vai trabalhar apenas com isso aqui? Não tem como trabalhar aqui em Vitória da Conquista, o mercado é muito limitado. De fato, ele é um pouco limitado, mas eu acho que ele tinha essa necessidade de profissionais que trabalhassem nessa área, porque antigamente o fotógrafo que trabalhava com fotografia social, fotografava casamento, fotografava formatura, era quem fazia foto de produtos, quem fazia foto de alimentos. Então, a fotografia ela é muito ampla, então é muito difícil você dominar todas essas áreas. Então, não dá para ter um fotógrafo que resolve tudo, entendeu? Cada um tem um olhar muito particular, tem uma forma muito particular de iluminar. Então, eu acho que o mercado tinha essa necessidade. E tem muita empresa aqui, né? Tem muita fábrica, tem muito comércio, o comércio daqui da cidade é muito forte, então ele tinha a necessidade de profissionais que trabalhassem exclusivamente com a fotografia publicitária. Gosto muito
conceito de fotografia still, que é diferente do cinema, né? Na verdade, o still dentro da publicidade é como se fosse a natureza morta, fotografia de produto, e gosto bastante também de fotografia de gastronomia. Eu acho que, não sei se é uma coisa que está aqui dentro já desde pequeno, que eu sou filho de confeiteira, né? Então, lá na minha casa sempre teve muito livro de culinária, de gastronomia, e ricamente ilustrado, com muita foto. Então, desde pequeno eu abria esses livros, ficava folheando e ficava analisando essas fotos, e depois foi uma coisa natural começar a fotografar gastronomia. Eu começava a fotografar, na verdade, coisas que tinham dentro de casa e postava na rede social na época, né? E aí o pessoal da agência que via meu trabalho começou a se interessar. E aí eles uma vez me chamaram para fotografar o La Forneria, que é um restaurante aqui de Vitória da Conquista, e foi o meu primeiro contato. Foi a primeira vez que eu trabalhei com fotografia publicitária. E aí me preparei, montei uma iluminação que eu achei que ficava legal. Eu acho que foi em 2013, mais ou menos. Acho que foi o meu primeiro trabalho remunerado de gastronomia. Essa aqui é um exemplo legal de como eu gosto de trabalhar a luz. Aqui nesse cenário aqui, nessa academia, só tinha luz fluorescente em cima do ambiente, a luz era terrível. Então, aí eu decidi levar os flashes lá. Eu acho que tem tem 4 luzes diferentes nessa cena aqui. Tem 2 de recorte por trás, tem essa azul aqui preenchendo as sombras, e tem uma principal que está iluminando o lado direito do rosto dele, né? E aí eu acho que dá um clima mais interessante, assim, né? Pra você parar pra pensar numa fotografia com mais sombra, destacar as formas, né? Que eu acho que o lutador, o suor, a pele, toda essa questão, eu acho que a luz mais dramática é mais interessante para esse tipo de foto aqui, né? Um clima de filme de boxe da década de 50, aqueles filmes mais noir, que sempre tinha um lutador ali decadente e tal. Acho que eu pensei um pouco nisso na hora de pensar nessa cena aqui. Aqui ele era garoto propaganda de uma empresa de internet aqui da cidade. Esse trabalho aqui eu gosto muito dele porque eu recebi a encomenda, o cliente ele queria apenas foto do produto fora da embalagem em fundo branco. Apenas isso. Eu falei com ele, ó, a gente poderia fazer uma coisa diferente, a gente poderia montar um cenário aqui no estúdio com todos os sabores. Cada sabor que você tivesse do picolé, a gente poderia montar um cenário diferente, com um clima diferente para poder fazer essa foto. E eu acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu estava até com outra câmera ainda, não estava com a que eu trabalho hoje em dia, mas foi um dos primeiros trabalhos que eu tive esse controle de produção total de cenário. E aí ele me deu liberdade criativa, então eu fui atrás dos produtos, dos objetos de cena. Tinha que correr, por exemplo, atrás de coisas assim com o chocolate que não tivesse uma marca estampada em alto relevo. Então eu tinha que ir lá na confeitaria, passava o dedo na embalagem para ver se tinha alguma marca, até que eu cheguei nessa aqui que eu vi que estava liso. Eu falei, ó, então vai funcionar. Então pensei em fundo, pensei em textura diferente. Até as cores desse trabalho também foi pensado para ter uma paleta de cores com contraste. Nesse aqui eu pensei na verdade num cenário com cores meio parecidas, mas tem outros sabores que tem aquela questão do círculo cromático, tem cores contrastantes, foi tudo pensado, eu tive desde o começo para ser dessa forma. Foi engraçado porque por exemplo, teve trabalho de moda que eu fechei porque o cliente veio e falou comigo, eu vi aquelas suas fotos de picolé ali e tal, aí por isso que eu tô querendo um orçamento seu para fotografar moda e tal. Eu falei, bom, tudo bem, não tem quase nada, não tem nada a ver na verdade, mas se funcionou. Para isso foi legal. Até hoje em dia o pessoal fala desse trabalho aqui, eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho, porque até hoje o pessoal ainda comenta dele.
essa questão do processo criativo é uma coisa que varia demais. De um modo geral, a fotografia publicitária, ela limita muito o trabalho do fotógrafo, né? Tem muita gente que não gosta de trabalhar com isso justamente por conta desse ponto. Mas aqui em Vitória da Conquista depende muito da pauta. Se vem uma coisa da agência, geralmente é uma coisa mais engessada. Você precisa iluminar daquele jeito, ele precisa já vem com o ângulo pronto, o tipo de enquadramento, o tipo de cenário que você vai fotografar, mas também tem muito trabalho que vem direto do cliente, que precisa de alguma foto para rede social. Então aí nesse ponto eu tenho liberdade criativa total. Ele não, ó, Arthur, eu confio no seu trabalho, você pode pensar no cenário, você pode pensar na iluminação da melhor forma possível. Então varia muito de trabalho para trabalho. Eu tento trazer, com a parte técnica, um pouco de sentimento. Por exemplo, eu estou fotografando para uma loja de biscoito aqui de Vitória da Conquista agora, e essa é uma dos trabalhos que eu tive liberdade total. Ela só me deu o produto, ela falou, você pode pensar no cenário, pode pensar na iluminação, pode pensar em tudo. Então, durante a minha infância também, eu comia, por exemplo, esses biscoitos. Então, eu lembro da casa do meu avô, que ele mora em Minas Gerais, numa fazenda. Então, eu lembro daquele cenário que tinha ali, que era uma cozinha que era muito escura e que só tinha uma janela que entrava uma luz bem pontual, ali na lateral, por exemplo. Então eu tento colocar isso na fotografia, simular como se fosse uma cozinha daquelas bem escuras de fazenda, com a luz no final da tarde, iluminando aquele cenário ali. E eu tento simular isso no estúdio. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com a iluminação artificial, porque eu tenho controle total do que está acontecendo na cena. Se você erra na cor de uma pedra, por exemplo, você está diminuindo ou aumentando alguns milhares de reais ali naquele produto, entendeu? Então não dá para você... eu acho que esse azul aqui que eu vou realçar no Photoshop fica melhor. Não existe isso. O azul tem que ser aquele da pedra. Então você tem que trabalhar com color check, que é uma tabela de cores que você vai jogar depois no Photoshop ali para poder ter fidelidade nessas cores que você está fotografando. A iluminação tem que ser a mais neutra possível, então por isso que eu trabalho sempre com flash, que os flashes são brancos, a luz é branca, então isso dá uma facilidade maior na hora de fazer esse tratamento. E aí se no outro dia você está fotografando um carro, então a coisa é que você tem que ter muita luz, tem que ter muito rebatedor, tem que pensar nos reflexos, é bem complicado. Essa aqui é um exemplo de foto de gastronomia que eu gosto bastante, e acho que dá porque muita gente fala, Arthur, mas você trabalha com flash? Eu falo, trabalho com flash, mas não fica muito artificial a foto, não? Eu falei, existe o flash da câmera que é uma luz direta, que é terrível, que forma uma sombra horrível, e existe o flash fora da câmera quando você usa com modificador, que dependendo da foto, dependendo do controle que você tem dessa luz, você consegue, na verdade, deixar uma foto até com uma aparência mais natural do que se estivesse fotografando apenas com a luz natural. É engraçado isso porque, por exemplo, às vezes a foto pode ficar com muito contraste. Você está fotografando uma cena linda de uma pessoa dentro de um quarto escuro e tem uma janela aberta e tem um cenário lá fora que você queria que mostrasse também. É praticamente, com o sol de meio-dia, por exemplo, é praticamente impossível, com uma latitude que tem a câmera, você conseguir expor a pessoa que está dentro desse quarto escuro e expor o cenário lá fora. Ou o cenário estoura ou a pessoa vai ficar no sombra. Se você coloca um flash e ilumina essa pessoa, você consegue trazer esses dois planos para dentro da imagem. Então eu acho legal ter esse controle. Geralmente com gastronomia eu trabalho com duas luzes, uma de frente para poder ser usado como luz principal e uma de contra, que é a luz que vai dar essa textura no alimento. Acho que essa luz é uma das mais importantes na gastronomia, porque é ela que vai trazer toda essa aparência suculenta da carne, toda essa textura, tudo isso. Nada pode ser muito cozido na fotografia de gastronomia, né? Existe isso, as coisas que estão quentes, que aparentemente estão quentes, não estão quentes, e que estão aparentemente geladas também não estão geladas. Está quase tudo na temperatura ambiente na fotografia publicitária. Mas aqui ele já sabe mais ou menos que não pode passar tanto do ponto da carne. Eu adoro o trabalho de luz de Caravaggio, por exemplo.
Tem Rembrandt, que a luz dele é uma luz que se usa na fotografia, né, que a gente chama de luz Rembrandt. Eu acho que esses dois são os que mais me encantam, assim. Acho que o trabalho de Da Vinci também tem umas coisas que ele coloca na pintura dele que se você for analisar a questão da luz física, a questão das leis da física ali, ele coloca tudo como se fosse uma coisa o mais real possível. Eu adoro Mario Bava, por exemplo, que é um cineasta italiano. Acho que o trabalho que ele faz, acho que ele começou como fotógrafo, como diretor de fotografia, e ele começou a dirigir muito tarde. Ele teve uma chance lá e começou, acho que mais de 40 anos, foi o primeiro filme dele que ele foi dirigir. E o que ele faz com as cores e a iluminação no filme dele é uma coisa que, a primeira vez que eu assisti um filme, eu falei, pô, vou ter que assistir tudo que esse cara já fez. E ele coloca, tem os filmes de terror dele, tem luz rosa, tem luz vermelha, luz roxa, luz amarela. Ele subverte tudo que o gênero, que você espera do gênero, aquelas cores mais lavadas, uma coisa mais sombria. Ele coloca luz para tudo quanto é lado. Eu acho que o clima que ele faz com fumaça, com iluminação, com enquadramento, eu acho que é sensacional. Adoro Mario Bava, acho que Kurosawa também, os enquadramentos dele, eu me inspiro bastante na obra. Acho que basicamente esses dois cinemas, o italiano e o japonês, são os que me chamam mais atenção. Peguei essa foto porque ela exemplifica aquilo que eu estava falando, que era uma campanha de vestibular, e que eu me inspirei num filme de terror italiano para poder fazer essas cores aqui. E aí eu coloquei, tem uma luz principal aqui que está iluminando ela de frente com a luz branca, né? E duas luzes com gelatina vindo de trás aqui, como se fosse uma luz de recorte, uma rosa e uma azul. Então, essa fumaça eu só jogava aqui no fundo, porque se ela viesse para frente ela ia acabar com o contraste da foto. Então dependia muito de como a fumaça ia se comportar no ambiente. Essa era a parte mais complicada desse trabalho aqui, porque ela pode tomar algum lugar ali que não seja interessante, pode ficar uma área sem fumaça, então não vai ficar iluminado, porque se não tivesse fumaça aqui nessa cena, eu não ia conseguir iluminar o fundo com cor. O que está dando essa cor de fundo aqui é a fumaça. E aí tinha mais outras 3 cenas que a gente tinha que fotografar também. Então, fazia essa foto aqui, eu acho que eu tinha chance de fazer uns 3 cliques, depois a fumaça já vinha para frente e acabava com a cena, então eu tinha que esperar mais ou menos uns 15 minutos para poder a fumaça, ligar o ventilador, para poder a fumaça sair toda do estúdio, para poder clicar a outra cena ou essa outra foto se ela não tivesse dado certo de primeira. Então foi uma coisa meio complicada de se fazer, mas acho que chegou num resultado legal aqui. Na verdade é uma forma de expressão, de mostrar como é que eu enxergo as coisas de uma forma muito particular. E aí volta de novo aquela questão por isso que eu gosto de fotografar com iluminação completamente artificial. Apesar de dar um pouco mais de trabalho, mas eu acho que é uma forma de assinatura do meu trabalho ali. Porque quando você fotografa com luz natural, de certa forma, aquela luz está disponível para qualquer outra pessoa que está com a câmera ali naquele momento, entendeu? Você não tem tanto controle sobre ela, você pode usar algum rebatedor, alguma outra coisa para melhorar aquela luz, mas é aquela luz que está vindo daquela direção e você não tem praticamente nenhum controle sobre ela. Mas quando eu trabalho com a luz artificial, eu consigo expressar. Acho que uma forma de mostrar como é que eu estou enxergando aquilo ali, ou uma forma de melhorar aquilo que eu estou enxergando.